Tá aí um artigo fascinante aqui na Folha de São Paulo. Olha só, desiludida geração Z da esquerda tem revolta anticapitalista e críticas a Lula e Nicolas. Olha que coisa. Então, olha só, vamos entender isso daqui, porque isso aqui aponta um problema que a esquerda está tentando se manter como antissistema, ou colar como antissistema, anticapitalista, porque o sistema é o capitalismo, né? Esse pessoal tem um problema que eles não conseguem vencer, que é a realidade fática. Não, a gente vive no comunismo. O Brasil é um país comunista, socialista pra caramba. Tudo você precisa de licença do governo e coisa e tal. O Lula, a esquerda, está no poder há não sei quantas décadas. E esse pessoal tem esse problema. Eles querem muito se colocar como antissistema. Eles fazem até protesto aqui. Olha só o protesto que eles estão fazendo aqui. Ó, 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 com o símbolo do One Piece aqui da geração Z. Não, porque tem que nepalizar e coisa e tal. Até o Zé Dirceu tá entrando nisso daqui, tá? Até o Zé Dirceu tá tentando colar essa parada de antissistema. Ele já percebeu que o povo é antissistema. E ele está querendo trazer, não que a esquerda é um antissistema, porque o sistema é o capitalismo e não sei o que lá. O problema do Zé Dirceu é que ele está ficando velho, bicho. Não tem como você vender para a esquerda ser antissistema se vocês estão no governo há 20 anos, pô, desde 2003. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Marmota 2, Marmota 2 aqui é Lobo Branco, o Corno Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa, repara que eles são honestos, né? A geração Z da esquerda, porque é lógico, a geração Z, de forma geral, a imensa maioria dela se identifica muito mais com a direita. E eu arriscaria dizer que muitos se identificam com o anarcocapitalismo, com o libertarianismo, né? Com a ideia de que o governo, na verdade, não serve para nada. O governo é uma coisa que atrapalha, não é uma coisa que ajuda ninguém, né? Mas vamos ver o que diz, qual que é o motivo aqui do pessoal, né? Olha só. Todos os dias, um pequeno comércio se instala ao redor da estação Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista. É a Casa Marx, um espaço cultural com livraria, sebo, café e brechó dedicado a difundir o pensamento da esquerda. Caramba, bicho, o Marx está todo errado, cara. O Marx não acertou uma coisa na vida dele. É uma figura péssima, uma figura que abandonou a família, que fez um monte de merda. E se pelo menos ele tivesse feito esse monte de merda, mas as ideias dele fossem boas, mas não eram. As ideias dele já eram atrasadas na época dele, né? O cara usava o conceito de valor trabalho nos estudos dele. Né? Eu tenho um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic, Mais Valia Existe, em que eu explico exatamente isso. Esse vídeo aqui, ó, Mais Valia Existe, eu vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo, se você quiser dar uma olhada. Mas eu explico justamente o erro fundamental. Muita gente confunde mais-valia com lucro, tá? Mais-valia não é o mesmo que lucro, não. Mais-valia é um conceito diferente que deriva supostamente do conceito de preço. O preço embutiria uma injustiça fundamental nessa história, né? Mas o ponto central era uma coisa que já estava errada naquela época, né? E, no entanto, o pessoal continua tendo essa força inteira, essa organização inteira em cima do socialismo e coisa e tal. Impressionante isso. Tem que ser muito burro para frequentar uma casa Marx. Mas, enfim, é jovem, né? Jovem não tem ainda o cérebro formado, cai nessas lorotas, né? E aí também tem aqui, ó, tem ali a sede do Faísca Revolucionária, coletivo de jovens anticapitalistas atuantes em 15 países. Olha o que eu falo para vocês, a esquerda ela é organizada, ela tem essa vantagem de ser um movimento organizado, né? Isso dá uma força política para ela. A gente falou no vídeo de ontem, né, sobre essa questão das minorias organizadas, como elas acabam tendo um peso maior na decisão política do que as maiorias desorganizadas, né? Mas eu expliquei também para vocês como que isso está diminuindo, esse peso está diminuindo no final das contas. Essa é a grande merda da esquerda. No final acaba que a grande maioria de direita acaba ganhando a brincadeira, né? Mas outra coisa interessante você notar é que eles falam jovens anticapitalistas. Por quê? Porque o Marx identificou o capitalismo como o sistema atual, o sistema vigente, sendo que era o sistema vigente naquela época do Marx, tá? Era na 1800 e alguma coisa, né? E justamente era o que ele via como essa ligação entre Estado e os burgueses.
Só que a coisa evoluiu muito depois disso, em todos os lugares, menos na mente dos socialistas. Os socialistas continuam o capitalismo sendo o sistema, sendo que o que existia naquela época e que também é um mal hoje é esse corporativismo, que é justamente essa ligação do Estado com empresas. Isso é errado, do ponto de vista anarcocapitalista também. Uma empresa que tem, por exemplo, um monopólio estatal, ela, por definição, é parte do Estado, é parte do problema. Ela não é a solução. Empresa, por definição, tem que estar num livre mercado, né? Aqui, ó. O termo anticapitalista tenta dar conta de diversos fenômenos relacionados ao sentimento que eles sentem que o sistema atual não oferece mais esperança para nós. Então, repara, eles são antissistema. E eles estão corretos nisso. O problema é a maneira como eles encontram para brigar com isso daí. Qual que é a ideia disso daqui? Esses coletivos todos, essas organizações todas exploram uma necessidade do jovem de se sentir parte de algo maior, né? Quando você é muito criança, você faz parte da sua família, você é filho do seu pai e da sua mãe. Esses são os seus elementos de identificação, né? Ali você se identifica como parte de uma família. Quando você começa a crescer, isso passa a não ser mais suficiente. Todo mundo passa por isso, né? Chega uma hora que você não quer mais ser conhecido como filho de fulano ou filho de Beltrana. Você quer ser você quer ter a sua identidade, você quer ter o seu lugar no mundo, né? A adolescência é um período difícil por conta disso. Você começa a fazer parte dos grupos de amigos no colégio, começa a fazer parte de uma série de coisas. Então você busca uma identidade fora da família, né? E muitas vezes é aí que o comunismo pega as pessoas, porque os jovens têm essa necessidade de fazer parte de algo. E aí não vem fazer parte do nosso movimento faísca, que é um movimento que não sei o que é lá, que vamos derrubar o capitalismo, porque o capitalismo é ruim, não sei o quê. E daí a pessoa embarca nessa canoa furada, e aí, meu amigo, depois de muita lavagem cerebral, é difícil. Não é que seja impossível não, tá? Muita gente acaba saindo disso depois que as pessoas crescem, né? Esses coletivos todos, né, eles têm uma capacidade até de remunerar as pessoas, muita gente é paga lá dentro, mas é uma capacidade limitada, então a maior parte das pessoas supera isso daí, mas alguns não, né? Então, tá aqui o pessoal de 26 anos e coisa e tal, que fala que tá fazendo gravuras de Lenin, Trotsky. Caramba, bicho, chega a ser patético isso, bicho. Lá na Rússia o pessoal não gosta do Lenin. Os países da antiga União Soviética, da antiga cortina de ferro, todos têm ojeriza ao Lenin. E aqui o pessoal continua achando, ai que lindo, o Lenin fez a Revolução Comunista. Tem que ser muito tapado para isso, né? Aí fala assim, ó, em comum eles fazem oposição ao deputado federal Nicolas Ferreira. E, ao mesmo tempo, criticam o presidente Lula porque não se sentem representados pelos políticos que despontam como candidatos, né? É lógico, né? O Nicolas é o exemplo de ojeriza organizacional, ou seja, são instruídos a não gostar do Nicolas, né? O pessoal aqui da Folha de São Paulo bota um outro grupo aqui, mas é um grupo totalmente irrelevante. Eles querem botar o pessoal aqui como se fosse a mesma coisa que o Nicolas. Pô, coisa ridícula isso, não tem nem comparação com o Nicolas, pô, mas enfim. No final das contas, o Nicolas é visto como a ojeriza comportamental. E aí eles não gostam do Lula, é o sentimento antissistema deles. Mas é aí que eu falo para vocês que é o problema desse pessoal. Porque o Lula abertamente é socialista, abertamente é a favor da causa deles. Como que você se sente um antissistema se o cara que está do teu lado é parte do sistema há tanto tempo, né? Esse é o problema do Lula tentar colar essa coisa de antissistema. O Lula quer isso, né? O Lula já percebeu que existe esse sentimento antissistema. Mas o que ele falta perceber é que, antigamente, a esquerda conseguia impor isso através das estruturas de poder, das estruturas hierárquicas, né? Tinha todo esse negócio de vender uma ideia ali dentro, quase que como uma coisa hierárquica mesmo, uma coisa de ordem, de cima para baixo, né? Só que isso se choca com a realidade, né? A realidade se impõe nisso daí. O Lula está no poder há 20 anos, pô. A esquerda está no poder no Brasil há 20 anos. Se você parar para pensar, o comunismo contra um sistema de governo baseado fortemente no Estado, toda a história do Brasil é comunista. O Brasil sempre foi um Estado gigantesco. Raríssimas vezes teve algum tipo de liberação econômica aqui no Brasil. No Brasil, para qualquer coisa, tem que ter licença do Estado para fazer. É uma coisa realmente nojenta. E é por isso que o Brasil está atrasado, né? Não é por acaso. O fracasso brasileiro é uma coisa de profissional, é um fracasso profissional mesmo. Desde a época do Dom Pedro I, Dom Pedro II, a gente já é uma merda mesmo por conta de Estado grande,
de precisar de licença para tudo, e alvará, e esse tipo de coisa, e cartório. Aí você repara aqui, ó, que todos eles têm insatisfação com o governo Lula, que alguns falam que não, porque a esquerda do PT foi o que reforçou a extrema-direita. A insatisfação com o governo também está presente no movimento Correnteza, a organização estudantil criada há 8 anos sob o lema Organize Sua Revolta, né, voltada à luta pela educação, coisa, sempre tem um movimento e coisa e tal. E esse pessoal está tentando cooptar o movimento do Nepal lá, o movimento do One Piece, né? Na verdade começou em outros países, chegou no Nepal lá e coisa e tal, que é justamente esse sentimento de antissistema. O problema para o Lula é que o Lula é um sistema, cara. O Lula está aí, ninguém representa melhor o sistema brasileiro de corrupção entranhada, de troca de favores, de estar no poder há um tempão sem resolver problema nenhum, de falar um monte de merda e não conseguir deter nada, não conseguir fazer nada. O Lula representa melhor do que ninguém o sistema brasileiro, né? E aí esse pessoal vai se meter de antissistema. Eles podem tentar, assim, é o que eu falo para vocês, né? As pessoas têm o direito de se imaginar como preferirem, né? Mas no final das contas, isso não cola, isso não gera atração, porque no final das contas, eles são parte do sistema, eles estão ajudando o sistema, eles estão do lado da esquerda, que é essa lambança que eles estão vendo aí, né? Aí estão dizendo aqui, ó, que o Zoran Mandami foi eleito prefeito de Nova York graças a uma articulação com a juventude excitada com a plataforma socialista apresentada na campanha, não sei o que lá. Eles só esquecem de dizer que Nova York é um comunistão, tá? Eu estou aqui em Nova York, vocês sabem, isso aqui é um comunistão, meu amigo. É um comunistão isso aqui, é impressionante. É muito sócia, isso aqui é mais sócia que o Brasil, Nova York. Os Estados Unidos como um todo não é, tem um grande incentivo a empreendedorismo e coisa e tal, mas aqui em Nova York, cara, é impressionante, bicho. E aí mais críticas ao Lula, desculpa, mais críticas ao Nicolas, não, porque as redes do Nicolas são usadas para referenciar a figura dele, podem até chamar para atos, mas não tem uma organização coletiva a longo prazo. Quem disse, meu amigo? O Nicolas tem, pô, chama-se Igreja, tá por trás do Nicolas, é uma estrutura enorme, muito maior do que esses movimentos que vocês estão inventando aí, meu amigo. É que esse pessoal, sabe como é que é, né? Aquele tapadinho, sabe que veste aquele negócio assim tapado de só ver o movimento dele, né? Pois é. Então estão colocando aqui junto esse troço todo, eles estão dizendo que vão votar no Lula, mas não vai fazer o L, não sei o que lá, não apoia o Lula e coisa e tal. Esse é o problema que o Lula enfrenta. O Lula quer pagar de nepalização, de antissistema, mas, meu amigo, o Lula é o sistema. Até o Zé Dirceu está nessa aqui. Ó. O Brasil precisa de uma revolução social e política. Zé Dirceu já percebeu que vão perder essa eleição. Já era, não vai conseguir, né? Convoco a juventude a assumir bandeiras que vieram antes deles, construindo na luta do trabalho um país mais justo. Não podemos permitir retrocessos. Retrocessos para ele é perder a eleição, né? E o fascismo e a extrema-direita voltem ao poder e não sei o que lá. E tá aqui o pessoal falando aqui, o pessoal querendo nepalizar, né? Tá querendo nepalizar, né, Zé? Pois é, o Zé quer nepalizar. O pessoal aqui dos coletivos quer nepalizar também. Né? E o pior é o seguinte, né? Se alguém vai nepalizar no Brasil, meu amigo, vai ser a direita, não vai ser a esquerda, não. Porque a esquerda não consegue ser antissistema. Ela pode tentar se vender dessa forma. Ela era antissistema em 1800. Agora ela é o sistema. Né? Ela foi absorvida pelo sistema. O que resta é o capitalismo de livre mercado, não o capitalismo descrito por Marx lá atrás, o capitalismo do anarcocapitalismo, que é o livre mercado. A essência de você não precisar de licença de ninguém para fazer ações voluntárias entre pessoas, né? E, bom, se esse pessoal descobriu o anarcocapitalismo, meu amigo, vai perceber que está errado esse negócio de comunismo. Mas, de novo, qual que é a vantagem do comunismo? Eles dão abrigo, dão identidade para essas pessoas. As pessoas acabam crescendo, né, dentro desses movimentos com a identidade que elas ganham, né? E, infelizmente, isso tem alguma força, sim, isso tem algum valor, mas nunca tem capacidade de crescimento. Por quê? Porque é limitado. E, de novo, não tem como você ser antissistema e ser o sistema ao mesmo tempo. Né? Eles adorariam isso, mas não tem como. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.